Foi bobeira dele transformar em inimigo alguém que sabe todos os segredos dele. Eu sei de um segredo bem grandão sobre você. Eu posso até contar, mas... Mas o quê? Vai te deixar com muita raiva. Galera, o terceiro episódio de Loki acabou saindo e ele acaba contando e explicando muita coisa pra gente. Quem criou o próprio Kang? O Kang! Quem criou a Miss Minutes? O que a Miss Minutes realmente é? Qual é o segredo que a Miss Minutes tem da Ravonna Renslayer? Tudo o que gira, como eles realmente vão conseguir salvar o tear do tempo. Diversas outras coisas que foram explicadas finalmente nesse episódio aqui. E eu só queria agradecer a vocês, porque eu acabei ficando acordado até 1 da manhã, depois acordei 4 da manhã pra fazer o roteiro, pra estar aqui agora 7 horas da manhã gravando esse vídeo, pra você poder estar assistindo o quanto antes, já hoje, entendeu? Amanhã vai ter mais um vídeo de detalhes. Eu queria agradecer a vocês por estarem acompanhando aqui o canal, avisar pra se inscrever e compartilhar pra todo mundo, porque tô curtindo muito tá fazendo esses vídeos, tem muitas teorias explodidoras de cabeça, sem falar que a gente realmente acabou acertando uma teoria absurda que basicamente foi confirmada nesse episódio. Vamos explicar tudo nesse vídeo, vem comigo, deixa o like, compartilha pra geral e bora começar esse vídeo. Onde você vai? Vou atrás do livre-arbítrio. Quero começar falando já de um detalhe importante. Quando a Ravonna Renslayer aparece aqui já no começo desse episódio, olha o detalhe, ela está na linha sagrada, em 1868, Illinois, Chicago. Um detalhe interessante é que, como a Ravonna Renslayer apareceu aqui pela primeira vez, desde a sua última aparição, que foi o último episódio da primeira temporada, ela saiu em busca do livre-arbítrio, a pedido da Miss Minutes, com uma missão que o próprio aquele que permanece passou para ela fazer, ou seja, a missão que é qual? Orquestrar a própria origem daquele que permanece. Esse foi o plano que ele elaborou quando soube que o fim dele estava próximo. Mas um detalhe interessante, essa aqui não é a primeira origem daquele que permanece. Na verdade, a verdadeira origem daquele que permanece é do século 31, da mesma forma como ele disse no último episódio de Loki. A primeira origem dele é lá do futuro. Uma variante minha vivia na Terra no século 31. Eu controlei o poder da fera e passei a fazer experimentos com ela. Bem do futuro. Porém, ele acabou orquestrando um loop temporal, deixando uma variante dele ali no passado para ser despertada por ele mesmo quando ele passa todas as informações que aquela variante precisa ter para se tornar ele no futuro. Meio que a própria imortalidade que ele disse no último episódio. Começa outra guerra multiversal e eu acabo voltando pra cá de qualquer forma. Reencarnação, bebê. Ou seja, pelo fato de estar na linha sagrada, é a linha sagrada onde aquele que permanece consegue orquestrar tudo. Cada fala, cada iniciativa, cada movimento de cada pessoa existente ali. Eu sei tudo. Eu já vi tudo. Ele é o verdadeiro e grande roteirista, digamos assim, do MCU. Porém, tem alguém acima dele. E como a liberdade não existe de verdade. Vou explicar um pouco mais pra frente isso aqui. Tá vendo aquela janela ali? Ele me disse que precisamos colocar esse pacote naquela janela. Esse é o plano dele, visando proteger todo o tempo. Mas o que eu quero chegar é que aquele que permanece colocou uma variante dele no passado, exatamente naquele local, naquele momento, naquela casa, pra estar ali dentro, para quando o livro caísse pela janela, ele pudesse vir se tornar ele no futuro. Ou seja, a sua própria criação é um paradoxo de bootstrap. É como se assim, ó, você vai lá, cria uma máquina do tempo. Aí você pega essa máquina do tempo, viaja para o passado e entrega todas as informações da máquina do tempo para você, eu do passado, para você criar a máquina do tempo. Só que você só consegue fazer isso porque você já acabou recebendo a informação de você mesmo. E aí fica a pergunta, quem criou primeiro a máquina do tempo? Você do futuro ou você do passado? Já que você é a mesma pessoa e nunca foi sempre a mesma pessoa. Isso aqui se chama paradoxo de bootstrap. É basicamente a origem do próprio aquele que permanece aqui. Então por isso que fica um ciclo infinito. Por isso que ele fecha a linha temporal dele, a linha sagrada, em um ciclo perfeito. O início e o fim se criando e se destruindo todos os momentos infinitas vezes. Daí eras e eras de harmonia cósmica. Daí de nada. Continuando aqui, aparece a Miss Minutes. Essa aqui é a primeira vez que ela aparece fora da AVT ou da sala daquele que permanece.
Por que você demorou tanto? E aqui fica uma pergunta de como ela funciona. Ela explicou o que ela realmente é. Ela é uma inteligência artificial, uma entidade, basicamente, das inteligências artificiais que foi criada e moldada por si mesma com o livre-arbítrio, digamos assim, que o Kang deu a ela para ela se criar e se fortalecer e se melhorar sozinha. Então me deu autonomia para escrever a minha própria programação, seguir minha intuição e me tornar quem eu sou. Nunca foi mostrado como ela realmente funciona, já que ela está fora da AVT. Como que ela consegue viajar entre o tempo e o espaço sem falar entre universos? Porque ela estava aqui antes mesmo da Ravonna Renslayer chegar. Então ela sozinha consegue andar através da linha do tempo livremente, da maneira que ela achar melhor. Ou seja, é uma inteligência artificial realmente muito avançada. Por isso que eu acho que ela se denomina como uma entidade. Eu sou uma entidade de inteligência artificial completamente consciente. Porém, aqui nessa conversa, Miss Minutos fala o seguinte: ela e a Ravonna Renslayer estão destinadas a estarem ao lado daquele que permanece quando ele voltar a controlar a AVT novamente. Quando ele voltar para onde pertence, acima da AVT, você e eu vamos ficar bem ao lado dele. Porém, será mesmo? Faz sentido com o áudio do que o Loki acabou escutando no primeiro episódio, do Kang agradecendo a Ravonna Renslayer por estar ao lado dela. Ravonna Renslayer, ficarei orgulhoso em liderar com você. Você fez diferença nessa guerra. Obrigado por estar na minha equipe. Mas ela não estava ao lado do Kang, controlando tudo. Na verdade, ela teve sua memória apagada. Será que a Miss Minutos apaga a memória da Ravonna Renslayer todas as vezes depois que ela ajuda a Miss Minutos a trazer aquele que permanece de volta ao controle da AVT? Muito provavelmente. Essa aqui é a origem daquele que permanece que o próprio aquele que permanece criou para ele mesmo. Só que essa não é a verdadeira origem, a original, a única, a primeira que veio a existir de todas. Na verdade, é lá do século 31. Vou fazer um vídeo aqui explicando somente isso, porque tem muitas coisas e muitos detalhes que explodem a cabeça assim e talvez vai ficar meio que perdido em tanta informação que esse vídeo aqui vai conter. E é por isso que você tem que estar inscrito e principalmente aproveitar a promoção que tá rolando só até hoje, meia-noite acaba, tá? 50% de desconto em todas as nossas roupas na nossa loja. Aproveite para comprar nossas duas novas estampas que lançamos maravilhosas, o link vai estar na descrição, não precisa fazer nada, só ir comprar, aproveita os 50% de desconto agora, link na descrição. Isso faz muito mais sentido como destino. Agora, o Loki e o Mobius chegam 20 anos no futuro, depois que eles acabam parando na frente da janela daquele que permanece sem saber que era a janela do Kang. Então eles vão para o futuro, só que um detalhe agora, eles estão em uma ramificação e não estão mais na linha sagrada Marvel. Por que que isso aqui aconteceu? Se você não percebeu, a criação daquele que permanece nunca era para ter existido ali no passado, porque na verdade o cara é lá do século 31. Porém, aquele que permanece deixou uma variante dele ali adormecida, pronta para ser despertada quando ele entregasse o livro com todas as informações que ele precisava saber para vir a se tornar aquele que permanece, criando assim um loop temporal. Só que ele deixa uma variante adormecida e é por isso que eles estão em uma ramificação agora, porque aquilo não fazia parte da linha sagrada original da Marvel. Um detalhe absurdo que pode passar despercebido por muita gente, só que é extremamente explodidor de cabeças. A gente tá vendo aqui agora viagens no tempo realmente fazendo um sentido, realmente tendo um efeito no MCU, porque todas as viagens que a gente tinha visto antes, na primeira temporada, até mesmo em Vingadores Ultimato, nenhuma teve um efeito, um acontecimento de verdade na linha do tempo. Agora, todas estão começando a ter. Significa que, se o Loki voltasse 20 anos no passado e tivesse ali na casa do Kang, do Victor Timley, ele veria aquela criança lá, esperando receber um livro que nunca iria ter recebido. Olha só como esse detalhe é realmente explodidor de cabeças. O Kang só vem a se tornar o próprio Kang por causa do livro da AVT, que foi criado pelo próprio Ouroboros. Isso aqui ele acaba criando o paradoxo de Bootstrap, que culturalmente, antigamente, era conhecido como Ouroboros, a cobra que comia o seu próprio fim e criava ela mesma eternamente. Olha só, Ouroboros criou o livro, Ouroboros criou basicamente o paradoxo de Bootstrap aqui
aqui na origem do Kang. Tipo assim, a origem do Kang se tornar ele mesmo infinitas vezes só foi possível por causa do Ouroboros. E é por isso que eu tenho uma teoria aqui que, na verdade, o verdadeiro aquele que permanece, o original, o real de verdade, é o próprio Ouroboros. E o Kang, o Victor Timley e tudo mais, na verdade, só foi o cara que passou a perna nele. É minha teoria. Talvez fique aqui para um vídeo muito mais explodidor com mais detalhes sobre isso. Estou com dificuldade para assimilar isso. Aqui a Miss Minutes acaba falando o seguinte: aquele que permanece já sabia que ia acabar morrendo. Esse foi o plano que ele elaborou quando soube que o fim dele estava próximo. E tudo isso aqui é um plano que ele acabou orquestrando. Então, cara, faz muito sentido com o que a gente já tinha teorizado aqui antes, que lá no último episódio da primeira temporada, aquele que permanece acaba meio que escorregando o seu Tempad para deixar com a Sylvie. É como se fosse o plano dele que a Sylvie ficasse com o Tempad, porque ele já sabia que ia morrer, ele já ia criar o plano para ele voltar ali e justamente ele criar e consertar o próprio tear do tempo, ou seja, ele fazer o Victor Timley ajudar o time do Loki a consertar o tear do tempo já era previsto por ele mesmo, para depois ele passar a perna em todo mundo e se tornar aquele que permanece depois de tudo isso. Ele sabia tudo, já tinha planejado para resetar a linha do tempo novamente. Eu já sei o que vai acontecer. Agora a gente vai pro Ouroboros. Pra mim, a verdadeira estrela dessa temporada é o Ouroboros. Quando o cara tá em cena, eu já fico um pouco mais feliz, sabe? E nós vamos morrer! Ele fala que o tear do tempo está sobrecarregado por causa de diversas ramificações começando a existir. Temos que aumentar a capacidade do tear de gerenciar as novas ramificações. Ele dá uma análise técnica falando o seguinte: é preciso aumentar o diâmetro do anel interno para intensificar a transferência, para liberar o nó de tempo não refinado. Basicamente, ele quer pegar o tear do tempo e aumentar a sua proporção para conseguir receber maior quantidade de energia para que ela não possa ser dissipada e acabar destruindo a AVT. Se ele não conseguir aumentar a potência do tear do tempo, toda a AVT vai ser destruída. É isso que ele precisa fazer. Então aqui a gente tem duas coisas para estar observando. Tudo que a Dox fez em podar as ramificações no segundo episódio não adiantou de nada. Porque como eu falei em um outro vídeo aqui, explicando o que aconteceu com os universos destruídos, as ramificações destruídas pela Dox, é como se todas as ramificações sempre foram para ter existido. É algo natural da linha do tempo sagrada criar as suas ramificações, já que elas são destinadas a existirem porque elas são portas e pontos de conexão para outros universos. Então, teoricamente, a Dox foi lá e podou destruiu diversas ramificações e universos, digamos assim, né? Só que, cronologicamente, pela AVT estar fora do tempo e o tempo estar lá existindo lá fora, é como se as ramificações sempre estivessem existindo e sempre existiram. Elas nunca foram destruídas de verdade, porque elas estão sempre existindo o tempo inteiro. Não, ainda vamos morrer. A outra coisa é a apresentação do Victor Timley. Ele acaba explicando como funciona o tear do tempo e faz todo sentido aqui com o que o Ouroboros acaba explicando e falando pra gente. E a senhorita Minutos? Ela não pode abrir o acesso ao tear? A senhorita Minutos poderia? Possivelmente. Ela tem acesso administrativo à AVT inteira. Agora um detalhe aqui, eles acabam falando que a Miss Minutos tem acesso a toda a AVT. E como eu tô acreditando que é a verdadeira vilã dessa temporada, eu acho que vai chegar no próximo episódio, eles vão tentar ter acesso ao tear do tempo, e quem vai chegar lá pra impedir eles de ter acesso ao tear do tempo? A Miss Minutes. Eu acho que vai dar merda por causa dela. Sua companhia. Loki e Mobius chegam em 1893, 20 anos no futuro, na ramificação que a própria Ravonna Renslayer criou a pedido daquele que permanece. A gente tá aqui numa feira mundial de tecnologia, que aconteceu de verdade na nossa existência aqui, sabe? No mundo real de verdade. A Feira Mundial de Chicago, 1893, Edson, H.H. Holmes. Isso, balões de ar quente. Isso aqui também é uma brincadeira, uma referência à feira de ciência e tecnologia que o próprio pai do Tony Stark criava desde antigamente. O tom não é tão alto. O Loki acaba ficando de cara com uma casa nórdica, com os três deuses ali na frente: Odin, Thor e Balder o Bravo. Loki fala assim: pô, ninguém nem lembra, ele nunca apareceu, ninguém se importa com o Balder o Bravo. E por que incluiriam Balder?
Ninguém ouviu falar dele. Claro que eu vi o Balder, o Bravo. Isso aqui, obviamente, porque ele nunca apareceu em nenhum filme antes do Thor, sendo, na verdade, um irmão do Thor na mitologia nórdica. E um detalhe, Balder o Bravo era pra ter sido interpretado pelo Daniel Craig em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, fazendo parte dos Illuminates, que acabou sendo descartado e acabaram chamando ali outros atores para fazerem o papel. Tudo por causa da pandemia. Às vezes eu esqueço que você é um deles. Mas você é um deles. Isso é demais pra mim. Aqui no pôster, no meio da rua, fala do Victor Timley e as suas loucuras temporais, digamos assim, né? Suas coisas maravilhosas temporais. Victor Timley, nos quadrinhos, é uma pessoa que, na verdade, é o próprio Kang do futuro. Ele era lá do século 30, ele acabou viajando pro passado, lutando contra os Vingadores, sendo derrotado pelos Vingadores. Depois de ser derrotado, ele acaba meio que fugindo para o passado e se torna o Victor Timley. O Victor Timley é um personagem lá nos quadrinhos que acabou criando e ajudando a criar o primeiro protótipo Tocha Humana. E o primeiro Tocha Humana meio que acaba aparecendo lá em Capitão América 1, na feira do pai do Tony Stark. Agora eu quero falar um pouco sobre a apresentação do Victor Timley aqui nesse terceiro episódio. Futuro! Meus amigos! Aqui nessa explicação, ele acaba mostrando o tear do tempo, digamos assim, e como ele começa a explicar pra nós a teoria de como é possível moldar o tempo em energia. E é exatamente dessa forma que eles utilizam a energia do tempo, Filamentos de energia! para energizar toda a AVT. Ele fala, não quero energizar uma cidade, eu quero energizar o planeta inteiro. Eu pretendo acender, energizar todo o planeta. E o que ele na verdade acaba fazendo? Energizando algo muito maior do que um planeta. A própria AVT, através da energia do próprio fluxo do tempo, passado, presente e futuro, coexistindo no meio de tudo. Ele consegue transformar isso em algo físico. É basicamente o que ele acaba explicando nessa apresentação. Detalhe, tudo por causa do conhecimento que ele recebeu, por causa das notas e do livro do Ouroboros. Bem-vindos ao futuro, meus amigos! Agora, um detalhe bem interessante é que todos os protótipos que o Kang ali, o Victor Timley acaba criando, nenhum deles dá certo, porque ele não está no tempo certo que ele precisa para aquela tecnologia existir. Era o meu dinheiro de volta, Timely. Essas calças não funcionam. Eu avisei, elas eram um protótipo. Provando mais ainda que, na verdade, ele não pertencia àquele tempo ali. Como se aquele que permanece colocou ele naquele tempo para ele poder existir por causa da Miss Minutos, ele precisar ir até a AVT e tudo estar se criando novamente infinitas vezes. Ou seja, a gente tá vendo isso aqui pela primeira vez, mas essa aqui pode ser a 50ª vez que está acontecendo de fato na linha do tempo sagrada. Então meio que assim, ele cria a sua origem, só que sem a tecnologia necessária. Minhas ideias só estão à frente do seu tempo. Por que não estariam? Os conceitos são legítimos. Eu só preciso que a tecnologia crua desta era alcance a minha mente visionária. É como se aquele que permanece fosse capaz de entender a tecnologia, compreender ela, mas ele na verdade nunca criou essa tecnologia, porque na verdade quem criou a tecnologia de verdade é o próprio Ouroboros. É claro. Suas invenções são falsas, Timely. O verdadeiro criador da tecnologia, o verdadeiro criador de tudo, da AVT inteira, da AVT, porque os outros Kangs do multiverso conseguem criar a tecnologia de acessar o multiverso e viajar no tempo eles mesmos. Porém, esse aqui, ele acaba criando um loop temporal onde ele sempre passa a perna. Tanto que, perceba um detalhe, esse Kang aqui, o Victor Timley, ele é um trapaceiro, ele engana todo mundo. Ele até mesmo paga um cara pra se fingir que é rico, pra aumentar o valor da sua proposta pelo seu protótipo pra ganhar mais dinheiro ainda. Eu preciso ter seu tear temporal. Parece que a minha apresentação atraiu muito interesse. Ou seja, ele é um trapaceiro nato. Meio que o Victor Timley acaba fazendo, ele não trabalha em equipe. Ele vai ajudar o Loki e todo mundo ali, só que ele vai passar a perna. Tanto que a única pessoa que tem acesso ao tear do tempo e consegue alterar ele é o próprio Victor Timley, porque ele passa a perna em todo mundo. Eu não tenho parceiros. Ele passa a perna na Miss Minutos, ele passa a perna na Ravonna Renslayer. Tanto que tem o áudio no passado que a Ravonna Renslayer ajudou ele, só que depois ele pode ter lá apagado a memória dela pra ele sozinho controlar tudo. Cara,
É por isso que o Victor Timley é aquele que permanece, porque ele passa a perna em todo mundo e, na verdade, talvez não seja o verdadeiro criador de tudo. Mas era pra ser. A sua primeira versão foi, mas as outras infinitas não. Mas você é um grande trapaceiro. Iluminado é a palavra que está procurando. Iluminado, é claro. Sim, perdoa. Agora, algo explodidor de cabeças nessa apresentação que o Victor Timley fala, ele diz: tudo que é possível sonhar é possível alcançar. Mas se pode ser sonhado, pode ser conquistado. Olha só que interessante, em Doutor Estranho 2 a gente acaba descobrindo que os sonhos na verdade são visões do multiverso. Aquele Victor Timley sonha com as suas outras variantes, que conseguem de fato acessar o tempo e espaço e viagem no tempo e viagem multiversal. Ele sempre sonhou isso porque as suas outras variantes, todas as suas variantes, estão destinadas a alcançarem isso. Então, meio que ele tá vendo coisas dos outros universos. E olha só, é basicamente o que a Wanda faz em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é basicamente o que o Doutor Estranho acaba descobrindo, e a gente tem anotações ali nos créditos da segunda temporada de sonhos, coisas relacionadas com sonhos. Então, tudo está conectado. Victor, está bem. Você claramente é muito bom em escapar. Nós temos isso em comum. Silvio! Como aquele que permanece escreveu todo o roteiro do que precisa existir do início até o fim e todo esse fluxo infinito de repetir esse looping total, ele acaba talvez escolhendo o Victor Timley porque ele é um trapaceiro e faria o Loki se simpatizar com o cara, fazendo ele querer ficar ao lado do Loki, o Loki querer ficar ao lado dele, pros dois trabalharem juntos e depois ele passar a perna no próprio deus da trapaça. Cara, ia ser genial se isso aqui acontecer. Logo em seguida, o Cassie acaba detectando um sinal de um TempiPad funcionando perto do Loki. Um aviso, o Casey detectou uma leitura bem estranha do TempiPad. Estranha, tipo perigosa? Onde? Cerca de 3 metros de onde você está. E esse TempiPad, na verdade, é da Sylvie. Mas aí você me pergunta, como a Sylvie foi capaz de encontrar eles ali exatamente naquele momento, naquela hora, e saber tudo que tá acontecendo? Bom, cara, basicamente a Sylvie tem o TempiPad daquele que permanece, que foi dado por aquele próprio que permanece pra ela estar utilizando. Talvez toda a liberdade que a Sylvie tem, o livre-arbítrio que ela quer procurar, nunca existiu, nunca está existindo. Tudo que ela está fazendo foi por causa que aquele que permanece fez ela fazer quando ele ofereceu o TempiPad dele pra ela. Tudo isso aqui tá sendo orquestrado. É exatamente a conversa que ela acaba tendo com o Loki sobre o livre-arbítrio. Na verdade, não existe o livre-arbítrio. Nada é capaz de ter liberdade aqui no universo Marvel. Aquelas vidas e a sua casa estão em perigo. E agora talvez ele seja a nossa melhor chance de salvá-las. Por quê? Se tudo não existe o livre-arbítrio, alguém está controlando. E não é aquele que permanece. Na verdade, quem está controlando tudo é o próprio Kevin, da série da She-Hulk. Porque tudo isso aqui é um universo fictício. Na verdade, o verdadeiro criador é o Kevin, aquele robozinho ali que está orquestrando todo esse universo dentro de um universo fictício, dentro da nossa realidade. O Kang não controla o tempo, o Kang não controla nada. Ele acha que controla, mas na verdade quem controla é o Kevin. Absurdamente insano isso aqui. Eu sou uma entidade de inteligência artificial completamente consciente. E eu tenho um nome, Senhorita Minutos. Logo em seguida, a gente vai pra conversa do Victor Timley, Ravonna Renslayer e Miss Minutos. Aqui ela explica pela primeira vez o que ela realmente é, já que ficou uma pergunta do que ela era lá na primeira temporada. Uma entidade de inteligência artificial autoconsciente. Mas você sabia que eu podia ser mais pra você. Então me deu autonomia pra escrever a minha própria programação. Eu pude ter minhas vontades, seguir minha intuição e me tornar quem eu sou. Sabe o que isso aqui me lembra? É o Ultron, meus amigos. O Jarvis, ele não era autoconsciente, ele era meio que controlado pelo Tony Stark, ele respondia somente ao Tony Stark. Aqui, o Ultron começa a criar sua própria inteligência, a ter seus próprios pensamentos sozinho, por causa da joia de uma joia do infinito. Aqui, a Miss Minutos, basicamente é a mesma coisa. Curiosamente, as inteligências artificiais que têm a sua própria consciência, meio que começam a ficar birutinhas na cabeça, né? Miss Minutos tarada e o Ultron maníaco da cabeça. Sua companhia. Victor, o que você tá fazendo? Tava respondo uma equipe, você precisa de mim, o que é? Agora perceba um detalhe super interessante aqui na casa do Victor Timley que você pode ter nem sequer imaginado, que tem total a ver dele se tornar aquele que permanece
de fato. Na casa do Victor Timely, a gente tem diversas coisas japonesas, até mesmo uma coluna de ouro ali gigantesca, enorme. Certo? Agora, olha só como que é a cidadela daquele que permanece, completamente destruída, como se ela já tivesse sido destruída antes e sendo remontada novamente por aquele que permanece todas as vezes ao decorrer do tempo. Beleza, né? A gente chega ali no final com a Ravonna Renslayer e a Miss Minutos, vendo toda a cidadela sendo destruída. Olha só, se o Victor Timely é tão fissurado pela cultura japonesa, na cultura japonesa tem o costume ali, uma tradição de pegar coisas quebradas e consertar com ouro, para trazer algo mais valioso ao que foi quebrado. E a cidadela é toda consertada com ouro. Se você for ver, ela tá toda trincada, só que remontada e colada com ouro. Mano, é meio que como se o Victor Timely chegasse depois na cidadela e consertasse e juntasse tudo que tava quebrado com ouro. Mano, tem muito mais detalhes que faz realmente sentido o Victor Timely ser o cara que criou a cidadela de fato e remontou a cidadela todas as vezes. Se você for parar pra pensar, na cidadela tem diversas velas pelo local. Victor Timely, criança, estava criando velas. Nessa conversa aqui dos três, a gente começa a perceber que a Miss Minutos é um pouco invejosa, ciumenta. Ela até acaba falando, você viu o que eu acabei fazendo? Ai, daí ele fala, nossa, você foi maravilhosa. Gostou do show que eu acabei de dar? Bravo! Foi maravilhoso. Marvelous, né? E ele diz a mesma coisa pra Ravonna Renslayer na gravação. Mano, eu tô começando a pensar e começar a criar teorias de... E se a Miss Minutos, na verdade, não for uma inteligência artificial com base nos parâmetros de pensamentos e consciência da própria Ravonna Renslayer? Bom, vou deixar essa teoria totalmente explicada aqui, que é explodidora de cabeças, para um outro vídeo. Você ouviu ela, Victor? Parceria. Sem falar que a Ravonna Renslayer e o Kang sempre foram destinados a estarem apaixonados. É assim nos quadrinhos. Porém, um sempre acaba traindo o outro. E é meio que acontece aqui, né? Uma hora o Kang passa a perna na Ravonna Renslayer, depois a Ravonna Renslayer aparece lá e tenta passar a perna naquele que permanece, no próprio Kang, pra tentar controlar tudo, já que ela começa a ter esse vislumbre. Cara, isso aqui é uma adaptação genial dos quadrinhos, adaptada aqui pro MCU e ficou perfeita. Claramente eu cometi um erro, deixando você pra trás. Me poupe. Nessa conversa aqui que eles acabam tendo, o Ken acaba falando assim, nossa, eu tive aqui meus projetos, as minhas ideias e tudo mais. Só que, meu amigão, não foi você que teve essas ideias, porque na verdade quem criou foi o Ouroboros. Então ele meio que começa a ter ideias em cima das ideias do Ouroboros, e ele acredita que ele na verdade é o criador, sendo que na verdade o criador é o próprio Ouroboros. Aqui é onde eu guardo tudo que eu já imaginei, todos os meus projetos, de pensar nele como uma correspondência entre mim e o visionário autor Ouroboros. E ele tem aquela característica de realmente ser um trapaceiro e acreditar que ele criou tudo, sendo que na verdade não foi. Chegamos aqui no laboratório do Victor Timely. Aqui ele mostra a sua maior invenção, o seu protótipo. E cara, isso aqui me lembrou uma coisa, e isso aqui me lembrou uma parada. É o ápice do trabalho da minha vida. Aquele motor multiversal que o Kang, o Conquistador, tinha para conseguir viajar pelo multiverso, o tempo e o espaço. E se essa aqui não for a verdadeira criação do cara, e a nossa teoria é que, na verdade, o Victor Timely é aquele que permanece, que também é o Kang, o Conquistador, que a gente acaba vendo em Quantumania. E esses três caras, na verdade, é a mesma pessoa em momentos diferentes do tempo. Eu já expliquei isso aqui no nosso vídeo, cara. E isso aqui meio que tá concretizando, já que o Victor Timely, na verdade, é aquele que permanece. Só volta a se conectar com o Kang, o Conquistador de Quantumania, e tudo estar linkado nesse looping eterno gigantesco, porque ele ganha uma guerra multiversal. O que é uma guerra multiversal? Nada mais é do que Vingadores, Guerras Secretas, Vingadores Dinastia Kang. Aquele que permanece é o cara que vence tudo, é o cara que ganhou uma guerra multiversal. Tá gravado no áudio lá no primeiro episódio. Ele consegue vencer e derrotar todas as outras variantes do Kang. Você fez diferença nessa guerra. Obrigado por estar na minha equipe. Que eles tinham medo do Kang, o Conquistador de Quantumania. E o Kang, o Conquistador de Quantumania, não acabou morrendo. Ele foi absorvido pela energia do seu motor multiversal.
se tornando muito mais poderoso, tudo faz sentido, tudo se conecta. Então aquele que foi exilado está morto. Aqui a Miss Minutos tentar manipular aquele que permanece, o Kang. Depois chega a Ravonna Renslayer querendo passar a perna no cara. E chega a Sylvie tacando o terror em tudo. Ela vai querer matar o Victor Timley. Só que o cara acaba falando, né? Ele consegue convencer ela. Porque o Victor Timley é uma variante. O coração que eu tenho batendo no meu peito. Eu posso fazer minhas próprias escolhas. Ele acaba, mano, eu tenho o meu próprio sentimento, meu próprio coração batendo aqui. Eu não sou aquele que permanece, eu não sou quem eu vou ser. Eu sou outra pessoa, eu sou uma variante. É por isso que a Sylvie não mata o cara, porque na verdade ela é uma variante. Ela se vê nele. E é por isso que ela não mata o cara. E é por isso que ela joga toda a culpa na Ravonna Renslayer. Ah, não. Eu te matei milhares de vezes na minha mente. Cada uma mais brutal do que a outra. Só que ela acaba jogando ela simplesmente para a sala daquele que permanece, para a cidadela, com o cara morto, definhando. E aqui fica um detalhe interessante. O corpo do cara já está quase no ossinho. Quanto tempo leva para um corpo definhar até aquele momento? A gente estava aqui pensando, mano, dá a entender que tudo que aconteceu na primeira temporada e na segunda se passam horas, dias. A gente não faz ideia quanto tempo passa, porque a gente não consegue ver o sol à noite, nem nada. Então, já que a AVT está fora do tempo, quanto tempo na verdade se passou? Bom, muito tempo para esse corpo ter se definhado até aqui. A gente acha que passou dias ou semanas, mas pelo menos aqui a gente pode ter uma certeza de que pelo menos se passou alguns meses toda essa história de Loki primeira e segunda temporada. Porém, como a gente está fora do tempo, não se passou tempo nenhum, é muito maluquice isso aqui. Só que o episódio termina com uma parada absurda. Qual é o segredo que a Miss Minutos sabe sobre a Ravonna que ela escondeu daquele que permanece, que vai deixar ela muito pé da vida? Eu sei de um segredo bem grandão sobre você. Vai te deixar com muita raiva. E eu acho que é o Kang ter passado a perna nela e, na verdade, a Ravonna Renslayer talvez ser uma variante do próprio Kang. Sei lá. Deve ser algo explodidor de cabeças, já que todo mundo falou que o quarto episódio dessa temporada parece ser um final de série de tão épico e gigantesco que vai ser. Eu só tô mais empolgado e interessado em querer saber o que vai acontecer no próximo episódio. E você tá inscrito aqui para não perder nossos próximos vídeos, principalmente o vídeo de amanhã, de detalhes que a gente vai trazer, com muita mais coisa que eu já deixei separado pro vídeo de detalhes, para esse vídeo aqui não ficar com 1 hora. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo e... tchica tchica!